Senhoras e senhores, boa noite. Glória a Jesus Cristo pela vida de cada um de nós, claro. Bem-vindo a mais essa comparticipação de todos nós, para que nós possamos compreender a palavra de Deus com mais profundidade, com mais longevidade, com mais atualização, digamos assim, porque existe infelizmente ainda mais pessoas idiotas no meio do povo, que se diz o povo de Deus, que se diz o povo evangélico, do que o mundo lá fora, que significa nossa maneira de falar, que significa as pessoas que ainda não se decidiram a esse caminho, esse vivo e novo caminho, salvação, esse caminho de vida eterna, essa porta de vida eterna que é Jesus Cristo, o Salvador, a graça de Deus, a graça e essa comunhão do nosso Senhor, do nosso Rei. Eu não entendo que em pleno século XXI ainda mais pessoas atribuídas ao espírito do engano, do erro, do que as pessoas que estão perdidas no mundo, como o próprio Jesus disse que os filhos das trevas seriam ou serão mais prudentes que os filhos da luz. E o que eu não entendo é porque que tudo se atualiza, todo tipo de conhecimento se multiplica, mas a mente de certos homens, de certos crentes, elas são ali atrofiadas, as mentes cauterizadas, travadas, fechadas, enclausuradas dentro de uma cegueira, digamos assim, que não evolui. Quando você se depara em plena era de um vasto conhecimento, como diz a própria Bíblia, se você vê o profeta Daniel no capítulo 14, capítulo 12, melhor dizendo, de Daniel, e versículo 4, você vai ver que este livro, naqueles dias, esta palavra, este conhecimento, ele foi cerrado, fechado ali por uma ordem do Criador na vida daquele profeta, dizendo que feche o livro, sela as palavras até o dia do fim. Ele disse que nesses tempos, agora, nos nossos dias, que o conhecimento, a ciência, ela se multiplicaria. O conhecimento iria se multiplicar. Bem-vindo aos teus e os meus, os nossos dias, conhecido como os dias de hoje, os dias finais. Evangelho dos dias finais. E como sabemos que é os dias finais? É os dias, de acordo com a contagem regressiva, desde a morte, do nascimento, da morte, da crucificação e da ressurreição e a ascensão de Cristo. De lá para cá a gente sabemos muito bem que há uma contagem regressiva para esse evento glorioso até daqui a pouco, o grande dia do arrebatamento, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja ela simultaneamente, seja ela individual, como muitos críticos ou cristãos ou pessoas do gênero comum, eles afirmam crer de muitas maneiras, e eu não estou aqui para ficar discutindo esse tipo de coisa, porque eu não vou perder tempo com isso, porque as coisas encobertas é para o nosso Deus, e as reveladas é para nós. E as reveladas estão aí nas Escrituras. É porque a Escritura ela trabalha com 3 tipos, modalidades de
de revelação. As revelações do passado, as revelações do presente e as revelações do futuro, que são as profecias que já se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo e as profecias que irão se cumprir. Amém? Então Daniel falou que no fim dos tempos, cerra as palavras do tempo do fim, e o conhecimento, a ciência se multiplicaria. Ela se multiplicou, porque agora o livro já foi aberto, já não é mais selado, e as revelações, que seriam os mistérios lá do passado ocultos, agora nós temos acesso, porque o Espírito de Deus está aqui. Não é Jesus que está aqui na terra. Quem está aqui hoje morando, habitando dentro das casinhas de carne e ossos, que são as igrejas, os homens, é o Espírito de Deus, representando ambos, para poder convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus não veio para convencer os homens. Jesus, ele veio para vencer a morte, para comprar você na cruz, para te salvar, para te perdoar, para escrever teu nome no livro da vida, para pagar tuas condenações. Diz a Bíblia que não há condenação, não tem mais como o pecado, a morte te condenar, porque a lei de espírito, do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, se você observar, eu estava vendo aqui, esses crentes que ainda estão aí religiosamente vivendo, pagando tributos, pedágios, pagando sacrilégios, sacrifícios, pagando dízimos, guardando sábado, subindo, descendo para monte, fazendo campanha de gordo para ficar magro, de feio para ficar bonito, de pobre para ficar rico. Você vê que há muitos sacrifícios que eu vejo como embaraços, indícios, uma loucura para aprisionar o homem cada vez mais diante destas heresias, que são doutrina contrária. Heresia, a palavra heresia, ela é doutrina contrária daquilo que é a vontade de Deus para os nossos dias, para nossas vidas. Se já houve